Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode começar a operar com robôs de investimentos. O primeiro passo é que precisamos de uma corretora de valores. E o segundo passo é ter uma plataforma. Corretora, podemos usar diversos tipos de corretora, como, por exemplo, a Warren Investimentos, que é uma corretora que eu uso, por exemplo. Ou você pode usar, por exemplo, a Genial Investimentos. Você pode utilizar também a XP Investimentos e diversas outras corretoras que existem por aí no mercado. Não estou sendo patrocinada por nenhuma delas, são apenas exemplos. O segundo passo é que você tenha uma plataforma. Existem duas principais plataformas, que é o Profit Pro, ou só Profit, é esse aqui, Profit, da Neológica. E temos o MetaTrader 5. Esses são os dois principais quando se diz em automação de investimentos. O melhor para começar é o Profit, porque é uma plataforma mais simples, mais intuitiva. Mas, com certeza, no futuro, você, aprimorando os seus conhecimentos, vai querer migrar para o MetaTrader, pois ele tem algumas funções mais robustas. Então, agora eu vou mostrar para vocês como criar a conta em uma corretora. Vou mostrar aqui, por exemplo, criando uma conta na Warren. Você vai entrar aqui na Warren, www.warren.com.br, vai clicar em Abra sua conta. É muito simples. Vai preencher os dados e, né, seguir o passo a passo. Quando você tiver criado a sua conta, vai pedir também para você baixar o aplicativo e tal. Você vai fazer o seu login, continuar, colocar a sua senha, vai pedir um código no seu aplicativo. Você vai vir aqui em Trade, vai descer aqui a tela, clicar em Plataforma de Negociação. O Profit, por exemplo, ele é pago, mas você consegue ele gratuitamente com a sua corretora, seguindo algumas condições. Por exemplo, na Elliott, ou desculpa, na Warren, é que Elliott é o nome do segmento de trader da corretora Warren. Na Warren, você consegue o Profit cumprindo aqui alguns requisitos, que é ter o RLP ativo. Todo mundo, quando entra, já está com o RLP ativo. Se você quiser verificar se está com o seu RLP ativo, é só você vir aqui e verificar, ó. O AREN RLP, ó, ativo. Geralmente de todo mundo já vem ativo. E negociar um número mínimo de mini contratos. Mas isso você não precisa se preocupar porque o robô vai negociar para você. Por exemplo, no Profit, aqui com o Profit Automação Basic, você vai precisar negociar 250 mini contratos no mês. Mas o robô tranquilamente vai fazer isso, até mais do que isso. Uma coisa muito importante é que para você poder rodar, executar robôs dentro do Profit, você precisa ter o módulo de automação. Se você entrar lá no site da Neológica, se você entrar lá dentro do site da Neológica, por exemplo aqui, neologica.com.br, você vai ver que, por exemplo, aqui o Profit, clica aqui em Profit, você vai ver que ele é pago. Mas você não vai pegar o Profit por aqui, você não vai pagar por ele e você também não vai vir aqui em testar. O que que você vai fazer? Você vai na sua corretora e vai ver qual que é a condição para poder ter o Profit gratuitamente. Na Warren, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui, você vai precisar operar um número mínimo de contratos que o robô vai fazer, né? Aí um detalhe muito importante é que para você poder conseguir rodar um robô dentro do Profit, você precisa assinar um módulo de automação. Esse módulo de automação ele é pago. Por exemplo, aqui, como contratar o módulo de automação de estratégias. Esse módulo de automação ele é pago, ele tem um valor, ele tem os planos aqui, onde para cada número de contratos você vai ter que pagar. Só que é aí que está o pulo do gato. Em algumas corretoras você consegue contratar tanto o Profit como o módulo de automação de graça. Então, por exemplo, aqui na Elliott, ou na Warren, aqui no segmento Elliott, que é de trader, você consegue o Profit Ultra, que é o Profit mais top,
com o módulo de automação Basic. O que que é o módulo de automação Basic? É aqui o básico, onde você consegue rodar 5 mini contratos. Então, você vai vir aqui e vai, né, selecionar esse daqui e contratar ele. Profit Ultra mais automação Basic. Só que tem um porém. A corretora vai pedir para você uma garantia. Ou seja, o que que é uma garantia? Um valor na sua conta para poder deixar você contratar. Então, o que que você vai fazer? Você tem que colocar dinheiro na conta. Então, você pode já tanto colocar o dinheiro aí que você vai usar para operar o robô, ou, por enquanto, só colocar esse valor aqui, ó, R$ 270, que é para você poder conseguir ativar a plataforma. Você não será cobrado esse R$ 270, é só uma garantia que você tem que ter na conta. Se no final do mês você não operar os 250 mini contratos, aí ele vai debitar na sua conta R$ 270. Mas você colocando os R$ 270, baixando a plataforma e operando e colocando o robô para rodar, com certeza ele vai fazer 250 mini contratos, vai negociar 250 mini contratos e você não vai precisar pagar o 270. A plataforma e o módulo de automação saem de graça. Beleza? Então, para colocar o dinheiro na corretora, você vai voltar aqui, vai vir em Home, vai colocar aqui depositar, e aí você vai escanear esse Pix, esse QR Code aqui, com o valor que você deseja. Detalhe, você tem que fazer isso de uma conta sua. Então, você vai pegar uma conta sua, uma conta do banco sua, vai escanear esse QR Code e mandar o valor. Seja aí, sei lá, 500, R$ 1.000, o valor que você vai usar para rodar o robô, ou só o valor da garantia, os R$ 270 da garantia, para conseguir baixar a plataforma. Colocou o QR Code, mandou o dinheiro, você vai voltar aqui, vai lá em Trade, plataformas de negociação e vai contratar aqui o Profit Ultra mais automação. Quando você fizer essa contratação, você vai receber um e-mail da Nelogica, dizendo assim, informações de acesso. Tipo esse daqui, ó. Ó, informações de acesso. Nesse informações de acesso, vou clicar aqui em um aleatório. Nem sei do que é. Por exemplo, aqui. Ó, Profit Ultra integrado Wire, certo? Então, aí você vai fazer o quê? Você vai baixar aqui, baixar para o Windows, vai baixar e instalar o Profit Ultra. E você vai precisar criar uma conta na Neologica. Quando você instalar aqui o Profit, ele já vai pedir para você criar uma conta e aí você cria uma conta na Neologica. Crie a conta na Neologica com o mesmo e-mail que você criou a conta na corretora. Por quê? Porque a corretora comunica a Nelogica que integra a sua conta da corretora com a conta do Profit, beleza? E aí, tendo então uma conta na corretora e conseguindo a conta no Profit gratuitamente, com o módulo de automação, quando você abrir o Profit, vai aparecer essa tela aqui. Não vai estar assim, sua tela vai estar provavelmente sem isso aqui. Você vai colocar aqui, vai clicar aqui em Estratégias, Importar e Exportar. Depois vai clicar aqui nessa pastinha, selecionar o robô que você está configurando, abrir. E aqui, o de vocês não vai aparecer isso, porque você já vai, né? É porque eu já tenho o robô aqui, então ele aparece como arquivo duplicado. Então eu vou colocar aqui não, mas o de vocês, se aparecer, pode colocar que sim. Aí você vai vir aqui em Estratégias, Automação de Estratégias. Pode jogar aqui para o lado. Você vai clicar aqui em Automações, Nova Automação. Vai selecionar se você quer conta real, Day Trade, ou se você quer simulador. Eu vou colocar no simulador só para mostrar. Vai selecionar a estratégia, seleciona o robô, selecionar, vai colocar o ativo, eu vou colocar aqui no dólar, o tempo. Essa estratégia eu já sei que ela funciona como, você vai colocar aqui o número máximo de posição, ou seja, cada banda aqui, ele entra com um contrato. Como são 5 bandas, ele vai entrar com no máximo 5 contratos. Então, eu vou colocar 5. Então, ele vai entrando de um em um até 5.
Você vai editar os parâmetros, se precisar editar, né, o parâmetro da estratégia. Vai clicar aqui em entrada. Nessa estratégia, eu uso permitindo múltiplos envios nos candles. Mas aqui depende de como que é a sua estratégia e como vai utilizar. Vai configurar o horário de entrada. Nessa estratégia eu utilizo 16 às 17, mas aí vai de cada um como, né, vai configurar. Aqui coloca para zerar. O risco, então aqui para essa estratégia, nesse horário, eu já sei que o meu risco máximo é de, no máximo, aí, R$ 600. Mas eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui R$ 600. Porque é o máximo que eu já testei nos backtests que eu sei que, né, pode perder nessa estratégia. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, todos os vídeos nesse canal são apenas como fins educacionais. Nenhuma estratégia aqui, nenhum robô, nenhum vídeo são recomendações de investimentos. Não nos responsabilizamos por nenhuma perda que cada um venha a ocorrer executando qualquer tipo de estratégia. Lembrando que esse é um mercado de alto risco, onde você pode ter muitos ganhos, mas também ter muitas perdas. Então, aqui, para essa estratégia, na verdade, eu nem uso 600, para falar a verdade, eu uso 1.000. E lembrando sempre que esse é um valor que você tem que estar disposto a perder se você quer entrar nesse tipo de mercado. É claro que não vai perder R$ 1.000 todos os dias, né? Até porque senão a estratégia não seria lucrativa a longo prazo. Mas é um valor aqui que você tem o risco de algum dia perder R$ 1.000. Pode ser que num dia ganhe 200, no outro dia ganhe 100, no outro dia perca 200, no outro dia perca 300. E o importante é que no final do mês você fique positivo, né? Mas lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, apenas exemplificando como fins educacionais. Então, eu coloco aqui o meu limite de perda. Segurança eu não coloco nada, porque eu fico sempre observando o robô. Mas caso você não vai ficar observando o robô, é bom deixar essa daqui para zerar e cancelar as ordens caso tenha alguma falha na execução do código. Depois, por fim, só clicar aqui em criar. Ele vai criar aqui, ó. Criou aqui, ó. Esse é o da conta real, esse é o da conta do simulador. Te vem aqui, então, para rodar. Se você fosse colocar isso em conta real, você digitaria sua senha aqui de negociação e apertaria executar. Como eu vou mostrar aqui no simulador, então eu vou colocar aqui, cadê o simulador? Ferramentas, replay. Aí você coloca aqui o ativo, dólar, esse aqui, atual. A data, vou colocar, por exemplo, na data de sexta-feira. E coloco aqui requisitar. Eu vou abrir aqui só para ver melhor. Ele está carregando aqui. Vai fazer a requisição. Feito aqui, então, a requisição, você vai apertar play. E eu vou já arrastar aqui para o horário que eu vou executar o robô, para não ficar perdendo tempo. Aí ele vai carregar. Esse aqui é o gráfico, ó. E aí, quando ele carregar, ele vai aparecer aqui. A gente tem que colocar aqui, selecionar aqui a carteira para aparecer. Então, vou colocar aqui simulador. Então, eu vou passar aqui mais rápido só para a gente não ficar muito tempo esperando. Vou colocar aqui no 10 vezes. Deixa eu reduzir a velocidade. Aí, aqui já está no horário. Vamos esperar agora ele entrar. Ah, tem um problema, galera. Ó, tem que até tomar cuidado com isso. Aqui, ó, ele está selecionado o ativo normal, não o ativo da simulação. Então, vamos voltar aqui. Selecionar. Ah, tá aqui, ó. Tem que mudar aqui o gráfico, ó. Colocar o da simulação. Ah, tá. Ele não permite você trocar assim. Ó, não é válido. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, duplicar a automação e aí sim trocar. Agora sim, criar. Aí sim ele vai rodar na simulação do replay. Esse aqui, então, é para você rodar na simulação do dia a dia e esse do pregão ao vivo e esse na simulação do replay. Então, agora, quando eu colocar aqui, ó, ele já botou as ordens. Agora sim.
Então, ó, você vê aqui ele tá aumentada a velocidade, né? Então, aqui no dia a dia ele vai rodar assim, nessa velocidade aqui. Mas aqui só porque a gente quer que vai mais rápido, né? A gente pode aumentar aqui a velocidade. E aí, qual que é a estratégia desse robô? Esse aqui é o canal de Keltner. Esse do meio é o canal de Keltner. E esse canal de Keltner é um indicador matemático, com o espaçamento para cima e o espaçamento para baixo, formando essas bandas. E aí, basicamente, ele compra nas bandas de baixo, então ele vai comprando de um em um contrato e zera no meio. E na de cima ele vende na de cima e zera no meio. Lembrando que este é um investimento de alto risco, você pode ter muitos ganhos, mas também muitas perdas. Então, faça isso com responsabilidade. Aqui, por exemplo, é um dia onde o robô está indo bem. Ele pode chegar aqui num momento e devolver isso daqui e ficar negativo. Tudo depende do dia, da estratégia do mercado. Beleza? Então, basicamente é isso. Ele vai comprando aqui e vendendo. A ideia aqui é que ele pegue as oscilações naturais do mercado. Ele tá dando esses erros aqui porque eu tô no replay máximo aqui. Ele fica dando esses erros. Ó, tá negativo, tá vendo? Por isso que tem que ter um capital aí na conta, porque para aguentar essas partes negativas que o robô pega. Porque às vezes ele dá uma queda ou uma subida muito brusca no mercado, e aí fica muito negativo a conta. E você tem que ter um limite alocado na corretora. Aí tá R$ 185 positivo. Aqui essa estratégia eu rodo até às 17, sem limite de ganho. Mas cada um, né, faz como achar melhor, se quiser colocar limite de ganho ou não. Então, esse aqui é um exemplo em que ele está sendo positivo, ó, mas eu vou mostrar, por exemplo, para vocês, por exemplo, se a gente rodar aqui um backtest, vou mostrar para vocês como roda um backtest. Você vem aqui em Estratégia, Editor de Estratégias. Aí você abre aqui a estratégia, coloca aqui Executar. Aí você seleciona aqui quanto tempo, as mesmas coisas aqui, as mesmas coisas que você quer. Por exemplo, vou deixar sem limite de perdas aqui. Executar. E aí a gente vê como ele se comporta. Ah, aqui tá. Tem que colocar aqui o ativo. Vou colocar o WDO, que é toda a série do dólar. Esse aqui é só 2 meses. Esse aqui é a série inteira. Mudo o minuto aqui. E aí a gente vai ter aqui. Isso é um backtest. O que é um backtest? É você ver como que como que ele se comportaria no passado. Opa, travou aqui. Aí, como ele se comportaria no passado. Aí aqui é importante a gente colocar os custos, porque isso aqui não é real, tem custos. Custos de quem? Não é da corretora. Corretora é zero corretagem. São os custos da própria bolsa, da B3. Então você clica aqui com o botão direito no gráfico, coloca custos de corretagem, custo por ordem, custo por contrato. É mais ou menos 1,15. R$ 1,15 o custo por contrato na B3. Então você coloca salvar. E aí ele vai carregar aqui o custo. Ó. Está um pouco pesado. Eu vou fechar aqui a simulação. O replay só para. Aí, beleza. Olha só. Então, isso aqui teria sido o período, né?
Essa aqui é só o que tem na base. Aqui a corretora, ela não tem todo o período na base, tipo anos e anos. Ela tem um período limitado na base de dados. Então, por exemplo, esse aqui é o que a Warren está disponibilizando. Isso que a gente consegue ver só de fevereiro a dezembro. Aí você pode analisar aqui algumas coisas. Por exemplo, o saldo líquido total foi de 190 mil. Vamos colocar aqui nos últimos. Ó, se você clicar aqui em patrimônio, você vai ver o patrimônio. Um patrimônio bonito. Então, dá para ver que essa estratégia, ela. Ah, falta aqui o horário de entrada, galera. Bem importante. Tá, vou explicar uma coisa. Por que que eu coloco o horário de entrada e não coloco às 9 horas? Porque de manhã o mercado, ele é muito brusco. Ele sobe e desce muito rápido. E às vezes isso não é bom para essa estratégia. E aí, o que que acontece? Tem um declínio máximo muito grande, ó, 3.240. Então, pode acontecer de ter vários dias ruins e ter isso aqui, ó, um declínio de R$ 3.200. Eu não tenho R$ 3.200 para perder. Então, eu procuro aqui horários que sejam mais confortáveis para mim. Vamos colocar aqui, por exemplo, ah lá, melhorou, né? Olha só, melhorou e muito. Então, por isso que até eu coloco R$ 1.000 de limite de perda, porque eu sei que é o declínio máximo. E aí, ah, mas diminui o lucro. É, só que fica mais confortável, né, para o meu bolso. E vai de cada um também. Aí aqui você vê que é uma estratégia que no final ela vai ser positiva, né? E aí, aqui a gente tem, né, as operações e tal. E aí, o que que eu ia mostrar para vocês? Que é importante sempre pensar nisso aqui, no seu limite de perdas, para você proteger a sua conta. Então, eu coloco esse limite para proteger a conta. E você pode aqui realizar os testes, ó, das 15 às 16, por exemplo. Como ficaria? Ó, diminui um pouco. Então, aqui você vai realizando os testes. Ah, das 16h30 até as 17. Não é bom operar depois das 17, porque aí o mercado fica muito parado e pode acontecer de você ficar com ordem pendurada. Ó, das 16h30 às 17 já é um horário que tem um declínio bem menor. Então, para quem não pode arriscar muito, quer arriscar pouco, poderia colocar aqui, por exemplo, um limite de perda de R$ 500 só. Ah, eu não tenho muito dinheiro. Também não quero. Ah, olha só, tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes você muda o limite, ele aumenta o declínio. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí você vai realizando aqui suas simulações e vendo como funciona. No dia que a gente rodou aqui, personalizado, na sexta-feira do dia 29/11, quanto ele teria dado? Ó, R$ 400, beleza? Ou R$ 600, ó. Foi um dia bom, foi um dia ótimo. Agora, por exemplo, na segunda-feira, foi um dia ruim, ó, -75. Então, é isso que tem que ter em mente, que são estratégias que elas são, podem ser muito boas, você pode ganhar muito dinheiro, mas tem dia que você vai ganhar muito, tem dia que você vai perder pouco, e pode ser que tenha um dia que você vai perder bastante. Você tem que sempre estar atento em observar se o seu robô, a estratégia que você está executando, ela tem ao longo prazo uma curva de capital bonita. O que que é uma curva de capital bonita? Uma curva crescente, ó, uma curva saudável, uma curva que ela cresce. Vou mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu rodar esse robô no mini índice, ele já fica uma curva meio feia, mas é uma curva que ainda, né, até daria para executar. Então, até daria, né, para executar, só que é uma curva meio feia.
Agora, e se, por exemplo, a gente rodasse isso no Bitcoin? Vamos testar aqui. Bitcoin futuro. Futuro de Bitcoin. Olha só que horroroso. Então, tá vendo? Por isso que tem que sempre observar. Ah, mas ficou positivo aqui no final. É, mas olha só. Isso aqui é horroroso. Ah, se bem que, né, tá pouco. Olha só que horrível. Ah, não tem muito histórico aqui, né? Que o Bitcoin começou tem pouco tempo. Mas é algo bem feio, ó. Ganhou, perdeu, ganhou. Vou testar outro aqui. Sei lá, vale 3. Aí aqui a gente já tem que. Porque para ações ele não opera com uma, ele opera de 1.000 em 1.000. Ah, tá bonito, ó, tá bonito. Mas ações você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ações têm um custo diferente. Se você ver aqui em custos de corretagem, olha só, o custo por ordem aqui de ações é em porcentagem. É aproximadamente 235%. E olha só, sai negativo, tá vendo? Então isso tem que tomar cuidado, porque às vezes uma estratégia ela funciona para um tipo de gráfico, mas não funciona para outro tipo. E aí por isso é importante fazer o backtest, ok? Então, por exemplo, para ações, não funciona muito bem essa estratégia. Por quê? Porque apesar de ter uma curva positiva, o custo da corretagem é muito caro e no final da corretagem, não, desculpa, o custo da bolsa da B3 é muito caro. E aí para esse tipo, para essa estratégia, e aí você acaba sendo no negativo, beleza? Então, basicamente é isso. Então, tenha sempre em mente que este é um mercado de alto risco. Você pode ter muitos ganhos, mas também muitas perdas. Tem que estar preparado. Nunca coloque um dinheiro que você não pode perder. E aí, para poder rodar isso em conta real, tem que lembrar sempre de alocar na corretora o valor. Então, você vai vir aqui na sua corretora, vai fazer o depósito do valor. Para esse robô, precisa no mínimo aí de uns R$ 1.500, R$ 1.300. Você vai vir aqui em limites day trade e vai alocar aqui, ó, editar limites. Aqui, ó, por exemplo, se você colocar R$ 1.500, o que que acontece? Quando você clicar em continuar, você vai colocar aqui o prejuízo máximo. É bom você colocar o máximo que você pode perder. Tipo assim, nessa estratégia eu estou disposta a perder R$ 1.000. Então, eu tenho que colocar no mínimo 1.500 para 70% que vai ser meu prejuízo máximo, seja 1.000, beleza? Aqui ele fala, você pode operar até 10 mini contratos, mas não vai operar até 10, né, gente? Nessa estratégia só vai operar até 5 e continuar. Aí você vai digitar a sua senha e pronto, limite alocado. E aí, para poder só mudar aqui, né? Day trade e vir aqui no horário, configurar, né? E executar. E é isso, galera. Bom, você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão para novos vídeos para este canal? Comenta aí, coloca nos comentários. Entre também no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo aberto, gratuito, comunidade aberta e gratuita para poder tirar dúvidas desse mundo de robôs de investimentos. Link do grupo do WhatsApp no primeiro comentário fixado do vídeo. E se você quer esse robô para você poder testar, chama lá no grupo do WhatsApp que eu passo para você esse robô para você poder estar testando. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Esse canal tem apenas como fins educacionais. Valeu, galera, e até a próxima.